Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo eu vou falar sobre quero, né? O tema do vídeo, quero. E então vamos lá. A humanidade, o ser humano, as pessoas estão no modo quero. Então o que seria esse modo quero? É o modo eu quero. Então observe que nós, as pessoas, estão sempre querendo alguma coisa, né? E nós projetamos isso também nas outras coisas, né? Por exemplo, tem os animais que sempre estão querendo algo. Então, para quem tem aí o seu cãozinho em casa, né? Começa a comer algo, ele já para ali na sua frente, fica ali com aquela carinha. Então, assim, o ser humano tá com essa chavinha ligada. Então, vamos supor que tem uma chavinha ali, tá ali no modo quero, né? Então, vamos supor que existem esses dois modos, o modo quero e a chavinha você gira para o outro lado. Então tem um outro modo que eu não vou dar nome, né? Porque não tem o nome. Esse modo quero, eu comecei a observar e vi que isso não é normal, né? Não é natural, né? Eu comecei a olhar que há algo esquisito nisso, né? Não é normal que estejamos sempre querendo alguma coisa, né? Então assim, analisando, como eu já usei esse exemplo em vídeos anteriores, né? Pai e filho. Então tem o filho, que seria aquele que sempre está pedindo algo, sempre necessitando de algo, que é a coisa mais natural possível, né? A criança nasce, então ela já começa a pedir o leite da mãe, né? E o pai, mãe que provê, né? Que dá, né? Dá o suporte, o que é o que aquele filho precisa. Mas o ser humano, ele se acomodou nesse modo filho, que é o modo quero, né? Então, como uma criancinha, né, que tudo o que vê, né, ela fica ali com a mãozinha, quero, me dá, né, o bebê, me dá. O ser humano passa a vida toda, as pessoas passam a vida toda e não percebem isso, né, nesse modo quero. Então precisa haver o despertar que você percebe isso, né, assim como uma criança não percebe que é um bebê não percebe, né, ele está lá fazendo as coisinhas de bebê, a criancinha fazendo as coisinhas de criança, e o adulto também fazendo as coisinhas de adulto, não, criança. Né? Porque se acomodou nesse modo, né? Claro, o que causa esse acomodamento, né? Eu já falei nesse canal da Matrix, a elite piramidal, né? Que tem o topo, que programa as pessoas para serem isso, né? Então nós não nos desenvolvemos, nós não crescemos como verdadeiros seres humanos, nós não nos tornamos verdadeiros adultos, né? Nós nos tornamos em crianças crescidas, né? Nossos brinquedinhos evoluem, se tornam carrinhos coloridos, casinhas coloridas, né? Assim, assados, enfeitinhos, né? Tudo bonitinho, tralalá, né? Então, todas coisinhas coloridas, são brinquedinhos de adulto, né? E o adulto está sempre querendo ali, quero, né? É um modelo, é uma forma de criação de gado, né? Que é interessante para quem domina, porque perpetua esse sistema, né? Quem são esse pessoal, né? Isso não importa muito, né? Vamos falar de nós, né? Do nosso processo de despertar, de evolução. Eles estão no processo deles, né? O que acarreta para eles isso? Que eles perpetua esse sistema para eles, né? Que eles vampirizam, eles vivem desse sistema. Então eles estão muito mais atrasados, eles vão perder muito mais tempo porque eles estão plasmando cada vez mais, né? Enquanto a outra ponta está se libertando desse sistema, está acordando, está despertando. Né, enquanto eles criam esse sistema, enquanto eles plasmam, né, e manipulam as outras pessoas para botar a energia para, né, engessar ainda mais esse sistema, né, para manter, porque eles querem perpetuação. Então voltando, o ser humano ele passa a vida toda naquele modo filho, né, então isso que eu convido, né, a reflexão, né, será natural esse modo quero, estar sempre querendo alguma coisa? Né? Então eu tento trazer a mecânica de como as coisas funcionam. O que implica estar no modo quero? O modo quero ele te tira do agora. Então ele te tira da realidade, né? Porque o tempo não existe, o que existe é o eterno agora. Então o que acontece? O pedinte, quando a pessoa está naquele modo quero, então ela, vamos supor, ela quer algo, né? Ela quer o item 1. Então por que ela quer? Porque ela ainda não tem, então ela está no modo falta. Então o modo quero é o modo falta, é o modo escassez. Então ela atua nesse modo. Né? Então é o que o indivíduo é aquilo no momento, porque isso existe agora, então ele é aquilo. Então há uma natureza das coisas, então é natural que a criança vai nascer, a mãe vai vir amamentar,
Então nós temos etapas de vida que nós passamos por transformações, acontecem as coisas vêm ou não, né? Depende do modo de operação da pessoa e da função de cada um também, né? Então vamos supor, a criança, né, tem aí o pai, a mãe para cuidar, né? Quando passa para a vida adulta, vai querer um parceiro ou uma parceira, né? Depois querer filhos, querer coisas, né? Isso é natural, né? Porém, deturpado pela Matrix, que pega as coisas que nós precisamos, segura, retém, deturpa, conspurca e altera nas pessoas a forma de lidar com aquilo. Né? Porque as pessoas não lidam aquilo de uma forma natural. A forma de tudo é manipulada. Né? Como eu falo, o ser humano não é o ser humano em essência. Ele é uma coisa alterada, não um humano real. Né? Nós, quando nos libertarmos disso, seremos sim um humano real. Né? Expressaremos nossa verdadeira natureza. Então as coisas naturalmente se ajustarão, né, para o que deveriam ser, né, mas tudo tem o seu tempo, claro. Então quando você está nesse modo tempo, você está no modo quero, ou seja, no escassez, né? Então mesmo que o item 1 venha, a pessoa vai desfrutar daquele item 1, só que como que está aquele modo quero, rapidamente ela vai voltar para aquele quero, então vai querer o item 2, o item 3, por assim vai, que é o modelo predatório, né? De vampirizar o planeta, né, ou pessoas, espécies, né, que é o que o sistema faz, né, o sistema autopredatório que sempre leva a escassez e extinção de recursos, né, e o sistema condenado. Então a pessoa ela vive no futuro porque ela quer sempre algo no futuro, só que ela espelha no passado. Então algo que ela viu, que já soou, que ela acha que tem que ter, que ela quer, né? Esse quero há várias modalidades. Então tem o quero dar umas coisas mais básicas, mais pífias, né, mais pro ego mesmo, né, eu quero um carro, né, do ano, essas coisinhas, eu quero aquela roupa, aquele vestido que ela tá usando, né, aquela joia, né, as coisas mais pífias, quanto as coisas maiores, que as pessoas também se acham que tá liberta, opa, tô desperto, eu quero mudar o mundo, ó, que nobre, né, mas é a criancinha. Por que ela quer mudar o mundo? Porque ela olha o mundo, ela fala o mundo não está do jeito que ela quer, então ela não aceita o agora, não está vivendo no agora, né? Então ela projeta algo no futuro, né, que seria a tal mudança. Então não se vive no agora, não se experiencia a coisa acontecendo, a coisa se desenvolvendo. Ela se desloca, então ela vive uma realidade alienada. Tanto as coisas pífias, tanto as coisas maiores, é tudo igual, né? Não há diferença, né? Então a pessoa também está nesse modo quero. Eu quero mudar o mundo. Eu quero ir voltar para o meu mundo. Eu não quero ficar aqui. É uma fuga. Então se vive no passado de coisas que ela não gostou, né, que ela acaba projetando uma coisa nova para o futuro que ela não, mas nada não fica no agora, né? Então aqui implica esse modo quero. Um parênteses, né, para um exercício para ficar no agora é prestar atenção na respiração. Simples assim. Né, a pessoa está fazendo qualquer coisa, começa a prestar atenção na respiração, né, naturalmente, tal, ela começa, o foco é voltado para o agora, para o que as coisas, para o momento que as coisas realmente estão se passando, né? Então as pessoas são assim, né? Quando a criança busca um pai, quero, aí depois os doces, quero, os brinquedinhos, quero, aí virou criancinha, quer brinquedinho de adulto, né? E trocam de brinquedinho, brincam um pouquinho, enjoa, como uma criança. Começa a se espiritualizar, opa, eu quero, aí começa, toma contato com algo espiritual, físico, eu quero usar aquilo para conseguir coisas. Ela quer coisas, ela não quer coisas, né? Existe uma naturalidade de tudo isso. Qual que é a mudança, né? Essa mudança ela é perceptiva. Então, antes de nós sermos esse corpo físico, nós somos uma alma, que antes de ser a alma é o espírito, que é o mental, que é a consciência, e por aí vai, né? Por aí além. O processo que se dá esses corpos sutis estão se conectando ainda, se interligando, né, do mais sutil para o mais denso, né? E isso aí é um movimento que vai acontecendo, né? E à medida que esses corpos sutis vai se conectando mais com essa estrutura física, então você tem a estrutura extrafísica se conectando, se ligando, né, aperfeiçoando os laços, ancorando, né, cada vez mais nessa estrutura. Quanto mais esse processo vai se desenvolvendo, a percepção vai expandindo. Então você vai começar a perceber coisas que falam, opa, isso não é normal, né? Esse modo quero não é normal, não é algo natural, não é racional, né? Eu estava agindo de uma forma diferente.
Então a gente começa a perceber isso, a gente começa a perceber, às vezes na sociedade, e fala, opa, isso não é normal. Eu aceitava isso antes, mas não é natural, não é normal, né? Então nós começamos a nos ver em processos, né? E em processos que às vezes nós já fomos viciados, né? E leva um tempo para se desfazer também, é natural, né? Você não pode querer se desfazer do processo, opa, imediatamente, né? Então vai ter um tempo, então você respeita esse tempo e observa, né? A transformação acontecendo nos indivíduos e no indivíduo que é você também, né? Que você é parte dessa transformação. E isso é natural, né? Então há de se respeitar esse tempo de transformação. Então a gente começa a imaginar aí a passagem, né, do modo filho para o modo pai. Então eu cito aqui também o experimento da dupla fenda. O experimento da dupla fenda, né, para quem for pesquisar aí, vale a pena sempre ter em mente esse experimento. O que é, né, resumindo, pegaram uma partícula atômica lá, um elétron, não sei o que, tal, né, e tacaram por uma chapa, só que nessa chapa tinha duas fendas, né, uma partícula só, ela passou por duas fendas, uma coisa passou por dois, né, uma coisa só, né, presta atenção, passou por duas fendas, por duas portas, é como você pegar uma bola e chutar, ela passa por duas portas, uma bola só, e quando ela passa, ela se multiplica, ou seja, ela vira uma onda e vira muitas, várias, né? Então, essa é a mecânica do todo. Essa é a mecânica do modo pai, né? Quando o filho que está no modo quero, está no modo escassez, ele vai observar e fala, nossa, como que acontece isso, né? Quando ele vai observar, aquela bola naturalmente passou por só uma porta e bateu lá atrás como só uma. Né? Aí jogava outra, passava como uma e batia só como uma. Quando ele parava de observar, aquela bola virava duas e como que uma coisa passa por duas portas. Como você, uma pessoa, tem duas portas ali, você vai andando e passa por duas portas, pelas duas. Você passou pela porta, pela janela, tudo ao mesmo tempo. Né? Tudo que era feita você passou. E do outro lado você multiplicou. Né? Essa é a mecânica do todo. A física quântica ela traz isso. Ela traz esse entendimento. Né? Então a realidade do filho, ela limita, né, porque ele está naquele modo quero, escassez. Né? Quando se vai girando essa chavinha para o outro modo, né, a gente aqui observa, só no modo filho a gente consegue ver as coisas dessa forma. Né? A gente vê as coisas dessa forma, né? Que é o modo ainda de ilusão. O modo de ilusão de forma limitada. Então você vê pai e filho, ou seja, você vê uma dualidade. Quando essa chavinha vai girando, que esse processo que ele se passa com esses corpos se interligando, então a percepção ela expande, então você começa a perceber isso, então percebe essa chave girando, né, uma forma alegórica de falar, você vai perceber que não existe pai e nem filho. Você percebe nesse momento que é uma coisa só. Você percebe que não existe uma fonte. Por exemplo, a gente coloca muito, a fonte está emanando, vamos canalizar da fonte, né? Como são as coisas que operam aqui. Né, que é o modo quero. Então a plantinha ela quer a água, que é a luz do sol. Né, o animalzinho quer ali a comidinha, né, que é o habitat. Né. Os animais claramente não pensam nisso, eles vivem a natureza, eles são bem naturais. A gente que vê ainda desse modo. Né, então presta atenção, a gente está vendo desse modo. A gente está vendo as coisas dessa forma. Porque a gente meio que vê e julga. Né. Então a gente julga que aquilo ali precisa de água. Aquela planta precisa de água, precisa disso. Né, ela está querendo isso. Não, ela não está querendo. Existe uma natureza que naturalmente vai te levar lá e jogar água nela. Né? É algo que está acontecendo. Então, quando se gira essa chave, você percebe que é aquela partícula que vira muitas. Né? Você percebe tudo como parte de um processo, tudo conduzindo uma coisa só. Não é algo que está ali pedindo ou usando e algo que está emanando. Não. É uma coisa só se transformando, acontecendo ao mesmo tempo, não agora, né? Então aquele que recebe aquela energia que está vindo dali é a mesma coisa, né? É uma coisa só. Então, o que acontece na nossa realidade? Esse processo ele é compartimentado, né? Não sei se eu já usei esse exemplo do rio. Então você pega um rio, então nós já sabemos o que é um rio, só que vamos compartimentar, que é o que acontece com a humanidade. Né? A humanidade, o que é feito com a humanidade? Né? Para os nossos criadores, né, que controlam o gado, eles compartimentam. Então nós somos uma coisa só, nós somos uma humanidade.
né? Além de ser uma unidade, nós somos uma raça cósmica, que é uma coisa só e somos o todo. E nós fazemos parte de todas as raças, estamos conectados com todas as raças. Só que a ilusão, né, para poder dominar, para poder manter essa realidade, né, de que tem a Matrix, tem essas coisas que a gente já conhece, ele precisa isolar o máximo possível, né? Então ele pega a humanidade, divide em grupos, né, e dentro desses grupos compartimenta ainda cada vez menores. Então você vai ter aquele grupo menor ainda, que são, por exemplo, vão refletir naqueles indivíduos que não têm noção nenhuma da realidade. São os que mais falam, né? São os que mais falam. E quanto mais fechados em grupos, né, aí vai dividir no máximo possível, né? Aí chega no grupo familiar e divide a família, né, um contra os outros também. E quanto mais divididos, né, mais enfadada, né, mais enfaixada vai ficar a visão dele. Não vai ver nada, né? Mas, né, vai ter ainda fala, né? O processo que nós fazemos é o inverso, é de quebrar essas fronteiras, né? Ver o igual, né, e expandir, né? Então vamos supor, se tem ali o rio, né, se você pega o rio, pedaço do rio e compartimenta um pedacinho assim, corta um pedacinho, né, e a realidade vira só aquele pedacinho que tem aquele pequeno fluxo. Então nós colocamos duas partes, aquela parte de baixo que está recebendo e aquela parte de cima que está doando, né? Só uma forma alegórica da gente tentar, né, visualizar o processo. Então aquela parte que está recebendo é o filho, fala, eu quero. Então nesse processo ela vai achar que quer porque está precisando, né? Então começa a reter, né? E aí forma um lago, porque está retendo, né? Olha que bonito, forma um lago, né? Mas vamos falar um pouquinho mais real. Os rios, né, que correm ali na terra, né, na superfície, subterrâneos, são como as veias que nós temos no nosso corpo. O fluxo, né? Então se uma partinha ali da veia, né, se individualiza e fala, opa, eu quero, ela vai fazer o que? Ela vai começar a reter o fluxo ali, né? Então começa a entupir, causar um entupimento para poder reter, né? Então aí aumenta a pressão, desregulariza todo o organismo, né? E naquele ponto pode causar o que causa o AVC, né? Que dá aquele, esqueci como é o nome daquela bolinha que dá, porque, né, aí chega o fluxo lá muito intenso, aí como está entupido a veinha infla, né, e pode estourar, né? Então é isso, ela quer, então ela segura, ela retém, né? Então tem aquela parte de cima que continua mandando, né? E isso desequilibra. Quando se essa consciência que estava ali, aquele mental que estava ali, ele se expande, ele vai ver que há um fluxo constante que entra e sai. Então você vê que na sua vida as coisas passam por você, né? Então o ser humano ele passa a agir, então assim, através de impulsos. Nós agimos através de impulsos, né? Então o que você acha que quer, né, o que eu acho que eu quero, não é o que eu quero, é o que eu fui levado a achar que quero, né? Resta observar o que é que está te levando a querer aquela coisa. Será que é o enfadado, né? Aquela visão midiática, porque a mídia te programando a querer tais coisas? Será a tua natureza, porque ela vai usar a tua natureza e vai trabalhar em cima da tua natureza, vai inverter aquilo, potencializar e te jogar numa outra direção, né? Então as pessoas nunca acham o que quer, porque elas, opa, quero isso, não, mas não era isso, eu quero outra coisa, e assim vai acumulando coisas, acumuladores, a veia vai inchando, chega uma hora que estoura, né? Então a nossa vida, por isso que a gente sente aquela pressão emocional, aquela pressão mental, né? São dessas coisas, né, saturando, enchendo, né? Então existe algo além, um fluxo, que chegando nesse fluxo, que chega em nós, passando por nós sentimos esse fluxo, opa, eu querendo, preciso de algo, né? Então a gente acha e busca essas coisas, né? Quanto devemos apenas soltar, deixar as coisas passarem, deixar as coisas acontecerem. Eu quero frisar em algo, né? Eu quero mudar o mundo, né? Eu quero coisinhas, eu quero as coisas pífias, quanto as coisas mais altas que eu quero mudar o mundo. No final vou frisar sobre isso, então estou só frisando aqui para lembrar, né? A pessoa acha que é nobre, né? Mas ela tá no mesmo estado da criancinha que quer, eu quero coisa, me dá, quero coisa. Você está no indivíduo, né? Por que eu quero mudar o mundo? Porque eu acho que o mundo não está perfeito. Eu estou enxergando só aquela partinha compartimentada, eu não estou enxergando o todo, né? E o todo não é enxergar a Terra, é enxergar todo o universo. Se permita essa expansão, se permita essa percepção do agora, onde tudo é perfeito, onde que é a coisa toda acontecendo e se desenvolvendo, né?
Me perdi, né, onde eu estava. Então vamos pular para esse todo logo. Ok, falando das coisas compartimentadas, o modo quero. Vamos para a mecânica então das coisas, como as coisas acontecem, né? Então existe um fluxo, a coisa acontecendo, né? Então se eu vivo um impulso, então eu não vou fazer mais nada, né? Eu vou deixar as coisas acontecer naturalmente, né? Mas não é você que toma essa decisão, porque também é a criança mimada. Ele fala, também não vou fazer mais nada, né? Já que as coisas são assim, né? Não adianta fazer nada. A criança mimada, quando às vezes a criança quer uma coisa, quer um doce, quer um brinquedo, né? Me dá, aí a mãe não dá, né? Retém. Aí às vezes fica com dó porque a criança ficou emburrada, fala, toma filhinho. Aí a criança fala, também agora não quero mais, né? É o papel da pessoa, falar, então não vou fazer mais nada, né? É a pessoa que se pergunta, será que valeu a pena tudo isso que eu fiz? Toda essa busca, né? É a pessoa que busca querendo algo, né? E às vezes esse algo demora, tarda, porque ela está naquele modo de quer, né? E aquela coisa não vem, ela pega e fica emburrada, também não vou fazer mais nada, também não acredito mais em nada, né? Porque todo esse tempo ela não conseguiu girar a chavinha, né? O que impede de girar essa chavinha? A mecânica existe um fluxo constante. O que a gente observa nesse mundo é esse corpo sendo desenvolvido, né? Desenvolvendo de uma raça para outra, quinta raça raiz, sexta raça raiz, sexta raça, terceira, tal, essa coisa toda que a gente vê aí na teosofia, né? O biose, essa coisa toda. Então a raça está desenvolvendo, né? E o que faz desenvolver é esses corpos sutis, né, conseguirem se conectar cada vez mais ao corpo denso. E quando isso acontece, há a percepção. Existindo esse elo de ligação maior, um fluxo maior de energia passa e trabalha ainda mais esses corpos. Né? Claramente que pela genética, pelos experimentos dos ETs aí, né, tenta desenvolver corpos que cada vez, né, ancorem mais isso, né? Outros tentando barrar essa frequência, porque quando o cósmico incorpora, né, assume o controle, você assume o controle, aí muda o sistema de dominação, de escravidão, né? Então tem isso também. Então esse é o processo. A elite, né, os dominadores, eles tentam barrar esse processo. Como que é? Impedindo a ferramenta, né, de fazer as ligações interiores. Então vou fazer através de quê? Principalmente drogas, né? Uso mental da pessoa contra ela mesma, né? Que aí torna a pessoa uma cética, porque você precisa acreditar, porque quando você acredita, você olha para dentro de si mesmo e olhando você coloca atenção ali e permite o fluxo, né? Se desenvolver, né? Você relaxa e deixa a coisa acontecer, né? Agora quando a pessoa é cética, ela falou para aquela realidade não existe. Então quando aquilo vem, ela barra, ela trava, né? Porque ela não aceita aquilo. Então através de drogas, porque as drogas danificam o corpo físico, né? Como você vai ligar? Como eu vou dirigir o meu carro se a direção está quebrada? Eu vou lá e não está conectado lá com a roda, né? Então as drogas elas fazem isso, né? Ela prejudica principalmente a nossa ferramenta que mais dá ela, né? Que é o mental, que vai trazer as percepções ao mental, mas principalmente o coração, né? O coração é o principal. Mas geralmente a gente vai perceber isso na mente, né? Que é a central de controle. Então as drogas elas enfraquecem o mental, né? Aí tem vários tipos de drogas, aí tem as drogas legais, aí tem o que não é droga, que seria a comida processada, industrializada, né, que é tudo que foi adulterado da natureza, acaba virando uma droga. Então nós nos dão isso como ração, né? Então nós não temos uma alimentação natural, né, que realmente é a alimentação de humano, né, que é aquela alimentação que você se sacia quando você come, né? Fica saciado, né, e ela realmente nutre o corpo, né, e permite o ser humano evoluir. Então ok, né, o processo é esse. Então quanto mais a pessoa se aproxima disso, mais natural passa a ser a vida dessa pessoa, né? E ela percebe que não existe a fonte, existe tudo, né? Embora a parte do eguinho ainda busca aquilo, né? Ainda quer um pai, uma mãe, né? Ai, cuida de mim, né? Aquela mendicância espiritual, né? Tudo é parte do processo, mas a gente acaba percebendo tudo isso e acaba percebendo nós mesmos nesse processo. Nós percebemos nós mesmos, às vezes, fazendo essas coisas, fazendo coisas antigas, coisas velhas, né? E você mesmo passa a ser o criador que você se acolhe. Fala, ok, está no processo,
né? Se permita caminhar, porque você está nesse meio, né? Então, ok, agora vamos para a parte do eu quero mudar a coisa. Então, eu estou fazendo aqui o vídeo, estou ajudando a mudar, que legal, né? Estou ajudando a espalhar uma coisa boa, né? Energia, mandar emanar amor para todo mundo, né? Então, o indivíduo, no modo filho, ele acha que faz alguma coisa. Mas, como eu já falei, nós agimos porque nós somos impulsionados, né? Então, esse todo está se transformando. Então, essa energia passa através de mim e isso gera uma ação, né? Aí o indivíduo pensa que ele que fez aquela ação. Mas não, é apenas o movimento do todo que se reflete nesse indivíduo que você incorpora, né? Onde a sua consciência momentaneamente está localizada, né? Com essa ligação acontecendo, pode ser que minha consciência se desloca para meus corpos ainda superiores. Então eu não me vejo mais como esse indivíduo, eu passo a me ver como um todo, como a humanidade como um todo, né? Nesse processo você vai se identificar mais facilmente nas coisas. Tudo que você olha, porque você só consegue identificar algo porque você está naquele algo, né? É como dizem, aquilo que você olha te olha de volta, é porque você está naquele algo, né? Então você começa a se identificar mais fácil nas pessoas, né, nas coisas. Então cai por terra toda tipo espécie de julgamento, né? A visão ela amplia, você já não tem mais aquela visão de vida egóico, você é o próprio todo se vendo, né? Isso seria tema até de outro vídeo, né? Visão total, né? A ver a coisa, né? Uma visão holística, uma visão total, ver as coisas como elas são, né? Porque você está nesse todo. Então não é mais aquela visão de dentro para fora, mas aquela visão de todo, né? De todos os lados, todas as formas possíveis de ver algo. Então seria isso, né? Então aquela coisa da mudança. Ah, bom, então se eu não estou fazendo, se o que eu faço aqui não está ajudando a mudar, então não vou fazer mais nada, né? Aquela criancinha que, então fica empurrada. Não, apenas sinta o fluxo, né? Então, se você vai sentir que seus atos são mais naturais, a vida se torna mais harmônica porque se entra no fluxo, né? Então, o que passa você já não vê como perda, é apenas fluxo, né? É apenas a coisa acontecendo. E o que vem, né? Você não tem aquela ansiedade de que venha logo, porque você não está no estado de falta. Tudo vai vir no momento certo. Tudo tem um momento certo. A semente você não plantou hoje e amanhã já está aquela árvore com frutos. Ela tem um processo. E você observa esse processo acontecendo. E você não está na árvore que vai ser. Você está naquele broto desenvolvendo. E você observa isso. Né? Claramente, como somos seres cósmicos, já passamos por esses processos muitas e muitas vezes, nós vamos ver o processo na sua totalidade. Então vamos respeitar o momento da encarnação presente, né? Então é isso que a gente passa a perceber. Então as suas ações são esse todo acontecendo, né? Então quanto mais presente, quanto mais em paz a pessoa estiver, porque é isso que vai trazer, né? Vai trazer mais serenidade, não vai trazer mais aquela ansiedade, né? De que tem que fazer algo, aquela sensação de que está perdendo algo, né? Porque a pessoa está no modo de que ela sempre acha que está em falta, porque ela acha que está perdendo, né? Isso tudo desaparece, né? Não há tempo, eu não preciso fazer as coisas em um determinado tempo, vai acabar o tempo, eu não fiz nada. Isso desaparece, né? Porque tudo é a fonte, tudo é um todo, não existe fonte, não existe enviador, não existe receptor, emissor, receptor, né? Não existe, é tudo uma coisa só. Nesse modo filho que nós estamos, nós ainda vemos as coisas dessa forma, né? Como algo que manda, algo que recebe, algo que vai acontecer, algo que aconteceu, algo que vai acontecer. Não, no modo todo, quando a percepção expande para esse outro modo, né? A coisa é uma coisa só, né? E sim, aí a gente vai ver as histórias, que são a nossa vida, a vida das outras pessoas, a história se desenvolvendo, que é só um filme passando, que a gente passa a assistir e se ver também como protagonistas, né, da coisa se passando. E podemos sim fazer nossas experiências, né? Agora eu vou querer brincar disso, então a gente vai lá e faz, só que já não tem mais aquele apego, aquela prisão, né, física, mental, emocional. Isso já não existe, a coisa já flui melhor, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Sempre deixa meu e-mail aqui para dúvidas, questões, né? A pessoa, não entendi direito, explica direito isso aí melhor, porque você falou ali, não entendi, falou enrolado, né? Pode mandar e-mail ali, eu respondo com o tempo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.